Olá, Luiz Gonzaga, o senhor da PNL. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema da mais alta importância e que realmente tem afetado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Trata-se de medo. Veja, o medo é uma questão natural em qualquer ser humano. O medo é um estado emocional que nos ajuda a sobreviver. Agora veja, existe o medo racional, que é realmente o medo que nos protege. Agora ocorre que muitas e muitas pessoas, devido a uma imaginação criativa, eu diria até demais, colocam na sua mente medos irracionais, medos que realmente não existem, são medos criados pela nossa imaginação. Se vocês prestarem atenção na palavra imaginação, é uma imagem em ação. Então, isso é o que ocorre muitas e muitas vezes com muitas pessoas que apresentam essa sensação de medo. Sem motivo aparente, sem nenhuma causa real, essas pessoas manifestam o medo e ficam paralisadas. É preciso que a gente entenda que o medo irracional, ele tem origens. Por exemplo, uma das principais origens do medo irracional chama-se mente inconsciente. Por que isso, Luiz Gonzaga? A nossa mente inconsciente, ela tem como programação maior nos manter vivos, nos manter na zona de conforto. Por isso, sempre que nós tentamos dar o primeiro passo para sairmos da zona de conforto e realmente ir atrás dos nossos objetivos, todos nós somos surpreendidos pelo medo. E esse medo, ele é proveniente de diálogos internos produzidos pela nossa mente inconsciente, porque ela quer nos manter vivos, ela quer nos manter na zona de conforto. E uma das estratégias que ela usa é exatamente nos bombardear com imagens mentais atormentadoras, com diálogos internos que nos enfraquecem e, evidentemente, trazer essa sensação de medo que muitas vezes paralisa a pessoa e deixa essa pessoa totalmente limitada e, portanto, sem alcançar os seus objetivos. Um outro fator muito forte que nos leva ao medo é que nós ainda carregamos o nosso cérebro primitivo do homem da caverna, que nós sabemos que por qualquer motivo ele tinha medo. O mínimo barulho do balançar de umas folhas colocava ele em estado de medo. Normal, porque naquela época o homem da caverna não tinha estratégia mental, o homem da caverna não tinha ferramentas, não tinha instrumentos tecnológicos para que pudesse se defender realmente dos reais perigos que ele sempre estava correndo. Mas acontece que durante a evolução, nós ainda carregamos resquício desse cérebro primitivo que muitas e muitas vezes nos levam também a medos irracionais. Certo? Os medos irracionais, nós podemos dizer que são medos imaginários. Então, muitas vezes, você se preocupa com eventos do futuro,
Você se preocupa com o que os outros deixam ou pensam sobre você, e isso te remete a imagens mentais que te colocam em estado de medo. Isso te remete a diálogos internos, às conversas que você tem consigo mesmo, que te remetem a medo. Então, saiba, uma das primeiras providências que nós temos que tomar é sabermos distinguir o que é um medo racional do que é um medo imaginário. O medo racional, evidentemente, ele vem em função de um perigo real. Por exemplo, se você está numa grande metrópole e vai atravessar uma rua movimentada, evidentemente, aquilo pode te levar a um estado de medo. E é um medo real. É um medo que está te protegendo. Agora, você está sentado no conforto da tua casa, imaginando catástrofes, imaginando coisas ruins, coisas desagradáveis que podem acontecer no futuro. Isso é, de fato, um medo imaginário e, como tal, é um medo maléfico. Porque, infelizmente ou felizmente, a nossa mente não distingue o que é real do que é imaginário. De qualquer forma, os sentimentos ou as emoções provenientes desses medos irracionais, desses medos racionais, eles provocam as mesmas sensações nos nossos corpos e, evidentemente, ambos vão influenciar os nossos comportamentos. Então, fique atento, procure manter a tua mente consciente, conectada no teu corpo, procure manter a tua mente consciente no estado de atenção plena, para que você possa perceber a tempo se realmente existe um perigo real que está te levando àquele medo, ou se realmente aquele medo que está se manifestando no teu corpo é imaginário. E veja, se você tem esses conhecimentos sobre a forma de atuação da nossa mente inconsciente, que, como eu disse, é programada para nos deixar vivos e, portanto, ela nos amedronta diante de qualquer ação, de qualquer atitude que nós queremos fazer. Se você sabe que nós ainda carregamos resquícios do cérebro primitivo e que também nos remete a medos irracionais, você já deu um grande passo. Portanto, tenha muito cuidado. Procure treinar a tua mente consciente para que ela fique realmente atenta e perceptiva e, dessa maneira, possa, de fato, não só reconhecer o medo real do medo imaginário, mas que também possa interferir, possa, nesse momento, lhe levar a praticar a denominada metacognição, que é você colocar o seu pensamento racional, o seu pensamento crítico, o seu pensamento consciente sobre o pensamento imaginário, tá? Porque dessa maneira, realmente, você vai encontrar o ponto de equilíbrio, você vai descobrir que, de fato, essa sensação de medo, esse medo paralisante, limitante, e que muitas e muitas vezes estão te impedindo de alcançar os teus objetivos, não tem sentido. São medos imaginários.
E isso, quando nós temos uma mente consciente, atenta e perceptiva, fica mais fácil de percebermos. E, evidentemente, quando nós percebemos a origem desse medo, quando nós entendemos que esse medo é um medo imaginário, portanto, é um medo inofensivo, claro, nós podemos agir com consciência, nós podemos criar outras narrativas, nós podemos criar outras imagens mentais que nos fortaleçam e que realmente nos coloquem na direção dos nossos objetivos. Porque, veja, o medo irracional, ele vai sempre te prender na zona de conforto. E todo mundo sabe que na zona de conforto ninguém consegue os objetivos que deseja. Mas se você percebe que realmente você está tomada por um medo irracional, por um medo imaginário, a sua mente consciente pode e deve criar uma outra narrativa, criar outras imagens mentais baseadas na realidade, no aqui e agora, porque dessa maneira você vai dar o primeiro passo, você vai sair da zona de conforto com segurança, com certeza e, consequentemente, sem medo. E saiba, somente as pessoas que têm essa consciência, que sabem colocar a sua mente consciente, o seu pensamento crítico, o seu pensamento racional contra o pensamento imaginário, de fato, elas encontram o caminho dos seus objetivos, elas encontram o caminho da obtenção dos resultados que elas desejam. Tá ok?